Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa nova programação de lives. Estou muito feliz de estar aqui de novo, depois de tanto tempo. Acho que faziam já uns 6 meses que as lives não aconteciam por aqui. E agora, estou voltando com tudo para fazer as lives todas as semanas com temas super contributivos, temas para realmente fazer diferença na vida de vocês. Então, hoje eu escolhi começar essa volta, esse recomeço, com um assunto que a gente fala o tempo inteiro, que a gente se apega o tempo todo e muitas vezes nem percebe. A gente nem sabe, nem tem consciência que está fazendo ou que está recebendo isso, mas infelizmente faz muita parte da nossa rotina. Algo que a gente se apega, que muitas vezes muda a nossa vida, impede a gente de alcançar o que a gente tanto deseja, ou impede a gente de escolher diferente, simplesmente porque a gente fica preso a isso. Então, hoje nós vamos falar sobre julgamentos. E a pergunta, como eu coloquei na propaganda da live, é: o que tu faria se não tivesse ninguém te julgando? O que tu escolheria se tu não tivesse medo do julgamento? Então, a ideia hoje é trazer consciência sobre esse assunto. Como eu falei antes, infelizmente, ele faz parte da nossa rotina desde cedo, né? Então, quando a gente fala sobre julgamentos, a gente já fala de um assunto um pouco mais pesado e que vem desde a nossa infância, né? Então, vai fazendo parte da nossa rotina sem a gente perceber e vai limitando as nossas escolhas. Então, hoje, a ideia é justamente baixar essas barreiras, quebrar essa, esses julgamentos, esses pesos que a gente carrega ao longo da vida e que a gente faz com que os outros muitas vezes carreguem também, porque a gente julga os outros. Não são só os julgamentos que a gente recebe, mas sim os que a gente faz. Então, a ideia de hoje é justamente a gente baixar essas barreiras, quebrar esse ciclo de julgamento, para poder sair da nossa caixinha e criar muito mais. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse retorno às lives. Hoje é a primeira de muitas que vão acontecer daqui para frente. Então, vou ficar muito feliz de ter vocês aqui. Fiquem super à vontade para participar, fazendo perguntas, escrevendo comentários. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, façam uma perguntinha lá onde tem um pontinho de interrogação ali embaixo no cantinho direito, que fica mais fácil de eu acompanhar as dúvidas. E vamos dar início então a esse assunto, para a gente poder baixar as nossas barreiras. Então, gente, quando a gente fala sobre julgamentos, eu falo muito sobre isso. Os meus pacientes, os meus clientes sabem o quanto eu bato nessa tecla o tempo todo. As pessoas ao meu redor também sabem o quanto eu bato nessa tecla, porque quando a gente fala de julgamentos, não são só os julgamentos que a gente faz com os outros ou que os outros fazem com a gente. Comecem a observar em vocês a quantidade de julgamentos que a gente faz para nós mesmos todo santo dia. Ah, não, mas eu não me julgo. Verdade, tu não te julga? Será? Às vezes a gente tá ali, fazendo pouco e nada. Nossa, como eu sou uma anta, olha o que eu fiz errado. Nossa, eu sou muito burra. Eu errei isso aqui de novo. Nossa, que tapada, não percebi isso. Gente, isso é auto-julgamento. O tempo todo a gente tá jogando ali uma frasezinha de auto-julgamento. E quando a gente se julga, a gente não cresce e não evolui em absolutamente nada. Muito pelo contrário. A gente dá um passo para trás. Porque a gente vai se fechando, a gente vai se julgando, a gente se prende no errado de nós mesmos. Porque se eu tô me julgando, é a primeira coisa que eu fiz? Errado. Será que a gente fez alguma coisa errada? E se a gente mudasse o nosso ponto de vista para entender que não foi errado, foi o que a gente precisava fazer naquele momento para aprender algo diferente. Então, comecem a observar todo santo dia quantas vezes vocês se julgam o tempo todo por besteiras. E aí, como eu sempre falo para as pessoas ao meu redor, quando a gente se julga, a gente fica muito suscetível a receber o julgamento dos outros. Então, eu já tô tão acostumada a me julgar que se uma pessoa vier e fizer um julgamento pra mim, eu vou entender que ela tá certa, porque julgar faz parte da minha vida. Então, qualquer julgamento que eu receber é uma verdade. Mas, nem sempre é. Ou, muitas vezes, a gente pode
entender que aquilo é simplesmente um interessante ponto de vista da pessoa. E aí a gente não compra isso aí. A gente não compra esse julgamento, porque não faz sentido. É a ideia da pessoa, a escolha da pessoa, é o que ela pensa, é o ponto de vista dela, não é o meu. Então a gente começa a não se apegar muito aos julgamentos dos outros. E, com tudo isso, a gente também não tem mais sentido em julgar as outras pessoas. A gente olha para elas e diz novamente: esse é um interessante ponto de vista da pessoa. É a escolha dela e tá tudo bem. Isso é viver em permissão. Então aqui, peguem papel e caneta, anotem em algum lugar qualquer, mas uma ferramenta que a gente sempre ensina no curso de barras e que eu acho ela grandiosíssima é justamente isso. Tudo é um interessante ponto de vista. Então, a gente pode mentalizar, a gente pode falar para a pessoa, a gente pode falar para nós mesmos quando a gente percebe que está se julgando ou que está julgando alguém ou uma situação. Ah, ok, interessante ponto de vista. É o teu ponto de vista. Como se eu dissesse para a pessoa: olha, tá tudo bem, tu tem o teu ponto de vista, eu te permito ter esse ponto de vista, não me incomoda, mas eu não compro ele para mim. Então a gente vive na permissão. Eu não preciso mudar ninguém. Eu não preciso mudar a opinião de ninguém. Tudo é um interessante ponto de vista. Então, quando a gente começa a viver esse interessante ponto de vista, a gente percebe que julgamento não faz mais tanto sentido. Então, eu não vou mais entrar nesse ciclo de auto-julgamento. E eu também não vou mais comprar o julgamento dos outros, porque quando eles vierem fazer isso comigo, eu vou dizer: é um interessante ponto de vista. É o teu ponto de vista. E da mesma forma, quando eu for julgar uma pessoa que eu tiver consciência disso: opa, esse é o meu interessante ponto de vista. Não significa que é uma verdade. É a escolha da pessoa. Ela escolhe fazer isso, ela escolhe ser assim, e tá tudo bem. Eu sempre falo para os meus clientes, meus pacientes, para o pessoal nos cursos: olha, se tu não estiver machucando ninguém e não estiver invadindo o espaço de ninguém, que se dane o julgamento. As pessoas sempre vão falar. Então, a ideia de tudo isso, a ideia dessa live, é de fato a gente criar essa consciência de que o julgamento existe e tá tudo bem. A gente vem de uma sociedade que julga desde sempre, né? Então, quando a gente é pequenininho, é criança, tá lá na escola, ou tu é feia ou tu é bonita, ou tu é inteligente ou tu é burra, ou tu sabe ou tu não sabe. Verdade? Será que só existem esses dois lados? No Axis a gente chama isso de polaridade. Um lado ou outro. Ou é bonito ou é feio. Ou é verdade ou é mentira. Será que só existem esses dois lados? Então, desde muito pequenos a gente escuta esses julgamentos e a gente convive com eles. E, por conta disso, a gente compra eles como uma verdade. E a gente vai guardando, e a gente vai somatizando, o nosso corpo vai colocando para fora em forma de dor, de reclamações, e tudo isso porque a gente guardou muitas coisas que eram totalmente desnecessárias. E isso perdura por muitos anos. Então, eu sempre brinco com os meus pacientes que julgamento, sempre que a gente fala de um julgamento, é a técnica, é o desafio mais difícil de fazer. Porque se eu ensino uma frase, uma pergunta, se eu ensino um mantra, é muito fácil, né? A gente vai lá, vai repetindo, coloca ali na tela do celular, qualquer coisinha a gente traz à tona, mas quando a gente fala sobre julgamentos, isso é completamente diferente. Porque a gente passou uma vida, 10, 20, 30, 40, 50, independente da idade que a gente tenha, a gente passou esse tempo todo se julgando, julgando os outros e sendo julgado. Então, quando a gente começa a criar consciência para quebrar esses padrões e mudar essa questão do julgamento, não é de um dia para o outro. Não é hoje que eu vou conseguir parar de me julgar, parar de julgar os outros e aceitar o julgamento. Não, não é isso. Tanto que todo mundo, quando eu ensino as técnicas, o desafio, no caso do julgamento e do auto-julgamento, todo mundo volta na sessão seguinte e fala: caramba, essa é a técnica mais difícil. Justamente porque a gente passa uma vida inteira assim. Desde muito pequenos a gente tá nesse ciclo. E a gente cresce, vai pra faculdade e continua com isso. E a gente vai sendo julgado a vida inteira. O que eu escolho, o que eu desejo que vocês entendam com isso, com essa live? Todo mundo, em algum momento da vida, vai julgar. A gente vai ser julgado. Seja por alguma coisa que a gente faz,
seja por alguma coisa que a gente não faz, seja por alguma coisa que a gente é ou que a gente não é. As pessoas sempre vão falar. Então, como eu falei antes, sempre ensino para as pessoas ao meu redor. Se tu não tá invadindo o espaço de ninguém, não tá machucando ninguém, que se dê no julgamento dos outros. Porque se tu fizer, as pessoas vão falar. Se tu não fizer, as pessoas vão falar também. Então escolhe o que é leve para ti. E o resto que se dane. Então, como seria a gente colocar algumas perguntas bem importantes no nosso dia a dia que fazem com que a gente vá baixando as nossas barreiras e quebrando esse ciclo do julgamento. Então, agora, eu pergunto para vocês, e quem quiser participar ali no chat, fica à vontade. O que tu escolheria se tu não tivesse medo do julgamento dos outros? Quem tu é hoje se tu não tiver medo do julgamento? E o que tu escolheria se tu não tivesse medo do teu auto-julgamento? Olha, cada um julga com seu próprio filtro. Às vezes meu filtro não cabe na vida do outro. Exato. É bem isso. E aí vem aquela questão da empatia, né? Que as pessoas falam, mas se eu estivesse no lugar dela, gente, isso é uma questão de julgamento, porque eu estou julgando a pessoa, pois ela não fez o que eu acho que ela deveria ter feito. E isso vem muito ao encontro do que a Candice falou. Oi, Candy, que alegria de ter aqui. A gente julga as pessoas com o nosso filtro. Mas se fosse eu. Gente, é muito fácil a gente se colocar no lugar do outro naquela situação pontual, naquele momento, naquela atitude. Mas e o resto da vida? E tudo que levou a pessoa a chegar nesse ponto? A gente não consegue usar a nossa empatia para isso. Então, qual é o benefício de eu julgar uma pessoa dizendo que eu faria tal coisa, sendo que eu não vivi a vida inteira daquela pessoa? Cada um tem as suas escolhas e tá tudo bem. Por isso que vem muito forte a questão do vamos viver em permissão. Tudo é um interessante ponto de vista. Então, a gente vai julgar com o filtro que a gente tem, com a base que a gente tem. E às vezes o nosso auto-julgamento, o nosso julgamento machuca tanto que ao invés da gente evoluir, crescer e aprender com isso, não. A gente vai se fechando naquela caixinha, bem escondidinha. E a gente vai jogando a nossa essência lá pro cantinho daquela caixa. O que é a nossa essência? Nossa essência é a nossa alma, é o nosso propósito, é o que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, muitas vezes a gente vai deixando tudo que a gente ama, tudo aquilo que a gente escolheria, se esconder lá no cantinho da caixinha, por medo do que as pessoas vão falar, por medo do que as pessoas vão dizer. Gente, vocês escolhem realmente deixar de viver o sonho de vocês para honrar a opinião dos outros? Para honrar o ponto de vista das pessoas? E aqui vai uma questão minha mesmo. Antes de eu fazer o curso de barras, eu lembro que eu recebi um julgamento, mas não na maldade. Mas o ponto de vista da pessoa era que, poxa, não tem nada a ver com o que tu faz, não tem nada a ver com fisioterapia. Se eu tivesse me prendido àquele julgamento, eu não teria crescido o tanto que eu cresci nesses anos com o Axis. Então, eu poderia ter me prendido àquela opinião, àquele ponto de vista. Poderia ter falado, é verdade. Acho que eu não vou fazer esse curso. Deixa quieto. E aí, eu teria deixado de conhecer milhares de pessoas. Eu teria deixado de viajar para milhares de cidades. Então, quantas coisas eu teria perdido se eu tivesse aceitado o ponto de vista? Então, essa é uma consciência que a gente pode criar a todo momento. Ok, se eu escolher isso, como eu vou estar daqui a 5 anos? Muito bacana, senti uma leveza. Eu posso escolher realmente viver o que eu tô sentindo, ou eu posso escolher guardar lá na caixinha de novo e viver o que as pessoas acham que eu tenho que viver. Eu brinco sempre que a gente parece um monte de pecinha numa esteira de produção de fábrica, sabe? Numa linha de produção. Então, todos nós estamos seguindo o mesmo fluxo. Todos nós aprendemos a mesma coisa e vamos repetindo os mesmos padrões andando naquela esteira. E aí, quando a gente percebe que essa esteira aqui não é pra mim, eu não tô no meu caminho, eu vou sair, eu vou fazer uma escolha diferente, eu vou descobrir mais possibilidades. Quando a gente sai desse caminho, dessa esteira, as pessoas vão julgar, porque tu não está mais sendo igual a elas. Tu tá saindo da tua caixinha, tu tá saindo. E aí,
a gente pode realmente viver o que a gente deseja saindo daquela esteira e buscando mais e criando mais, estando aberta para novas possibilidades, ou eu posso simplesmente dizer, é, essa pessoa falou isso e ela tá certa, deixa eu voltar. Então, qual é a escolha de vocês hoje? É viver para honrar a opinião das pessoas ou é viver para cumprir um propósito de vida de vocês com muita alegria? Então, as escolhas, elas vêm de nós mesmos, elas vêm lá de dentro. E eu posso escolher ser feliz ou honrar a opinião dos outros. E as escolhas vão criar os nossos resultados. Então, anotem essa pergunta, escrevam ela em algum lugar. O que eu escolheria hoje se eu não tivesse medo do julgamento? E quando eu falo do julgamento, é julgamento dos outros, o que eu escolheria se eu não tivesse medo do julgamento dos outros, e também o que eu escolheria se eu não tivesse medo do meu julgamento. Porque o medo de falha, o medo, e se eu falhar, o que vai acontecer? Gente, muitas vezes o nosso medo é, e se eu falhar, o que as pessoas vão falar? O que meus pais vão falar? O que minha família vai falar? O que meu vizinho aqui vai falar? Então a gente está preso ao julgamento. E a gente deixa a nossa essência lá, escondidinha no cantinho da caixa. Como seria a gente resgatar a nossa essência lá daquele cantinho e tornar ela a caixa inteira? E viver realmente o nosso propósito, a nossa missão, o que a gente veio aqui para fazer. E uma coisa muito importante da gente lembrar é que deixa eu só ver aqui. Somos o resultado das nossas escolhas. Exatamente isso, Cândido. Nós somos muito resultados das nossas escolhas. E é muito fácil a gente reclamar e colocar a culpa nas outras pessoas, né? Então, eu não fiz tal coisa porque fulano falou tal coisa. Ok, fulano falou tal coisa, mas a escolha de não seguir o teu sonho foi tua. Então, que a gente tenha muita clareza sobre isso. Porque quando a gente se liberta do auto-julgamento, quando a gente se liberta do julgamento dos outros e o julgamento que os outros fazem conosco, a gente está realmente quebrando esse ciclo e vivendo a nossa essência. Que é essa a ideia, né? Eu estava falando esses dias que, poxa, eu vim para essa vida para ser feliz. E eu posso mudar de ideia a cada 10 segundos. Então eu posso fazer um curso de uma coisa e de repente fazer um curso de outra totalmente diferente e de repente mudar de novo de caminho. A gente tem escolhas, a cada minuto nós somos pessoas diferentes. Então, o que eu era 10 minutos atrás, eu não sou mais agora. Eu já tenho novas escolhas, novas possibilidades. E se eu me prender ao julgamento dos outros, eu vou continuar sempre com a mesma escolha. Seja ela feliz ou infeliz, eu vou estar sempre no mesmo caminho. Então, o objetivo de tudo isso é, de fato, a gente criar consciência de que julgamentos vão existir a vida inteira. E nós somos seres humanos. Eu tô no Axis há anos já. Mas eu também me pego no auto-julgamento. Só que a diferença é que quando a gente cria consciência disso, a gente dá aquela derrapadinha, mas a gente volta. A gente sabe que a gente derrapou e sabe usar as ferramentas para voltar. Então, nossa, olha só, que desastrada que eu sou. Não, peraí, não sou desastrada não. Eu sou maravilhosa. Não, escapou, mas agora eu tô mais ligada. Então, quando a gente consegue voltar pro nosso caminho sem auto-julgamento, a gente cresce e evolui muito mais. É muito mais fácil a gente aprender com uma situação positiva, uma situação leve e divertida, do que a gente aprender com o peso. Com o peso a gente não aprende, a gente se retrai, a gente se fecha, a gente quer se bloquear daquilo e se esconder daquele peso. Agora, quando uma coisa é leve e divertida, a gente aprende, a gente vai lá, se apega àquilo e fala, ok, isso aqui serviu de lição. Agora eu posso ser ainda melhor do que eu era há 2 minutos atrás. Então, a ideia de tudo isso é, de fato, a gente lembrar que existem milhares de tipos de julgamentos, tá? Aqui eu resumi em 3. Então, eu tenho meu julgamento, meu auto-julgamento. Eu tenho o julgamento que eu faço com os outros, para os outros. E eu tenho o julgamento que as pessoas fazem comigo. A escolha de viver tudo isso é minha, não é de ninguém. Não adianta eu colocar a culpa em ninguém, que eu não fiz tal coisa porque tal pessoa. Eu não escolhi isso porque aquela situação. Não, a escolha é nossa, só nossa. Então, como seria a gente se libertar do auto-julgamento? Porque ele é o primeiro passo da evolução. A partir do momento que eu limpo o meu auto-julgamento, o julgamento no geral para de fazer sentido. Então,
aqui eu já vou aproveitar e deixar um desafio para vocês. E é um desafio difícil pra caramba. É um desafio que eu vivo desde que eu tô no Axis e que mesmo assim, como eu falei antes, eu dou uma derrapadinha. Só que eu tenho consciência para voltar e é isso que eu desejo para vocês. É que vocês tenham consciência, que vocês brinquem com esse desafio. Derrapem tranquilamente, se divertindo, mas saibam como voltar. Esse é o objetivo. Então, o meu desafio para vocês hoje é ficar 3 dias sem se julgar. 3 dias são um convite, que tem um quarto, um 20º, uma vida inteira pela frente, sem se julgar. E aí, cada vez que vocês caírem no julgamento, tragam de volta. Brinquem com a situação, se divirtam com isso e não se julguem por estar se julgando, tá? Porque às vezes a gente fala, nossa, ai que anta que eu sou, ai que burra, me julguei de novo. Gente, não é essa a ideia. Aqui a gente não traz consciência nenhuma, aqui a gente não evolui em nada, a gente tá criando peso. Então se divirtam com isso, estejam conscientes o tempo todo e percebam cada derrapadinha. E a partir disso, voltem, tragam de volta a diversão e vão buscando cada vez mais a essência, vão se aproximando cada vez mais disso. Cada vez que a gente corrige o nosso auto-julgamento, o ciclo inteiro vai deixando de fazer sentido. Desculpa. Então a gente não quer mais julgar as outras pessoas, não faz mais sentido, a gente não compra mais o julgamento das outras pessoas. E é ali, é quando a gente se limpa de tudo isso, que a gente vai lá na nossa caixinha, pega aquela essência que está escondida lá no cantinho e fala, ok, agora que eu te resgatei, é agora que eu vou viver isso. Então, não tenham medo do julgamento das pessoas. Lembrem da pergunta, o que eu escolheria se eu não tivesse medo do julgamento dos outros? O que eu escolheria se não tivesse medo do meu julgamento? A partir disso, a gente vai limpando, é como se a gente fosse cortando um mato. A gente vai cortando um matinho aqui, depois a gente corta lá e depois aquela visão fica limpa. E a gente começa a perceber, uau, aqui eu tenho infinitas possibilidades. O que eu escolho aqui? E aí a gente consegue se jogar sem medo. Então, gente, eu espero que esse assunto se torne algo leve para vocês e divertido. Lembrem que vocês estão fazendo isso há milhões de anos. Por isso que eu falei que 3 dias é meramente um convite. É pouco e nada para tudo que vocês podem conquistar a partir disso. É um exercício difícil, por isso que eu falo que é um desafio. Porque é desafiador. Mas estejam cada vez mais conscientes. Lembrem que tudo é um interessante ponto de vista. Tá tudo bem. A gente permite que as pessoas tragam aquele julgamento até nós. A gente permite que as pessoas julguem do nosso lado. Tá tudo bem. É o teu ponto de vista. Eu escolho participar ou não desse julgamento. Eu escolho julgar também ou não. A escolha é nossa. E a partir dessa conscientização, a gente vai limpando, a gente vai cortando aquele mato e a gente vai abrindo, expandindo a nossa visão e a nossa consciência. Então, objetivo dessa live, não vou ficar me estendendo muito, mas resgatem a essência de vocês. A essência é quem você realmente é. É os teus sonhos, é a tua missão de vida. Resgata a tua missão de vida, a tua diversão e seja feliz. Não machuca ninguém, não invade o espaço de ninguém, mas a partir disso, de todas as possibilidades que tu tem, escolhe o que te faz feliz. As pessoas vão falar. Se tu fizer, se tu não fizer, se tu escolher, se tu não escolher, as pessoas sempre vão falar. Eu até coloquei uma frase nesse final de semana sobre isso, agora eu não lembro dela de cabeça, mas era justamente isso. Todo mundo vai ter um ponto de vista. E tá tudo bem, a gente permite não se afetar com isso. Então, tragam leveza para a vida de vocês, acessem, resgatem a essência de vocês e sejam felizes a partir disso. Não tenham medo do julgamento e lembrem também que nós temos infinitas possibilidades. A vida ela é feita de escolhas o tempo inteiro e eu posso mudar a minha escolha a cada 10 segundos. No Axis a gente brinca que é o incremento de 10 segundos. Eu posso mudar a cada 10 segundos e tá tudo bem. Porque daqui a 10 segundos eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. E daqui a 1 hora, menos ainda. Então a gente pode mudar. Mudem de profissão, mudem de opinião, mudem de escolhas, mudem de comida preferida. Mudem, tá tudo certo. Às vezes as pessoas não vão entender isso e tá tudo bem. Quem precisa entender somos nós. Não existe ninguém
Isso eu fiz um post essa semana. Não existe ninguém que possa te parar, além da tua mente. Então, a única coisa que nos limita para as escolhas, para a nossa evolução, é a nossa mente. As pessoas podem falar, e tá tudo bem. A gente pode fazer a partir disso. A pessoa pode dizer que não vai dar certo. E aqui eu mostro para vocês uma situação que aconteceu há 8 anos atrás. Eu acho que até que eu já contei aqui em alguma live, mas enfim. Quando a gente foi, logo antes de inaugurar a clínica que eu atendo em Flores, a Plena, eu lembro que passou uma pessoa na rua e falou pra dona da clínica, pra minha colega: boa sorte pra vocês, hein? Não tem nada que dá certo aqui. Gente, isso logo antes de abrir a clínica, logo antes da gente dar o start na nossa vida profissional. E aí a gente poderia realmente ter se apegado a esse julgamento dela. Nada dá certo aqui. Boa sorte. Do tipo, vocês também não vão. Detalhe, estamos há 8 anos no mesmo lugar, tá? Então, acredito que tenha dado muito sucesso, sim. Mas a questão é, a gente poderia ter se apegado àquilo, aquele ponto de vista, aquele julgamento da pessoa, e a gente poderia ter abraçado a ideia. E a gente, com certeza, se abraçasse aquela ideia, faria não dar certo. Porque o meu ponto de vista vai criar a minha realidade. Se o meu ponto de vista é acreditar naquela mulher que nada dá certo aqui, eu vou fazer com que não dê certo. Agora, aquele julgamento da pessoa entrou num ouvido, saiu no outro, deu aquela balançadinha, aquele medinho. Mas, quer saber? Que se dane. E nós estamos há 8 anos no mesmo lugar. Então, as pessoas sempre vão ter um ponto de vista sobre isso. Cabe a nós escolher se apegar a esse ponto de vista ou não. E tudo começa, é um clichêzão, mas tudo começa de dentro. A mudança vem de dentro. Quando eu paro de me julgar, nada mais, nenhum julgamento mais faz sentido. Então, moral de tudo isso, gente, resgatem a essência de vocês. Lembrem da pergunta: o que eu escolheria se eu não tivesse medo do julgamento dos outros? O que eu escolheria se eu não tivesse medo do meu auto-julgamento? Se eu escolher isso, quem serei eu? Como eu vou estar em 5 anos? Se eu não escolher isso, como vai estar a minha vida daqui a 5 anos? No coach, eu acho que eles chamam de ponte para o futuro, essas das últimas perguntas. Se eu escolher isso, como minha vida estará daqui a 5 anos? E aí a gente começa a sentir ou uma leveza, ou um peso, e a gente fala, ok, essa escolha não é pra mim. Ou sim, essa escolha é muito minha. Tá tão leve, tá tão gostoso de sentir isso? Sim, essa escolha é minha. Que se dane o julgamento dos outros. Essa é a minha escolha de vida. Então, objetivo dessa live: que se dane o julgamento dos outros. Para não falar uma palavra mais feia, né? Que se dane o julgamento dos outros. Resgatem a essência de vocês. Façam essa pergunta todo santo dia, a cada momento que vocês tiverem que fazer uma escolha. Façam perguntas para o corpo de vocês. Baixem as barreiras. Estejam dispostos a sentir o que o corpo de vocês está tentando mostrar. E chega de julgamento. Julgamento não faz sentido. Julgamento é peso. E com peso a gente não cria. A gente evolui, se é que essa palavra existe. Então, como seria a gente, de fato, quebrar os julgamentos que existem ao nosso redor, na nossa vida, na nossa mente, e se dispor a viver uma vida muito mais leve? Então, fica aqui a minha dica para vocês. Vamos baixar as nossas barreiras, vamos desapegar dos julgamentos, do nosso julgamento, dos julgamentos dos outros e para com os outros, para que assim a gente possa livremente e levemente resgatar nossa essência, tá bom? Gratidão por ter vocês aqui. Oi, Gabi! Gratidão por esse momento. Ai, que bom! Fico muito feliz que tu estava aqui, viu? Então, fiquem bem. Uma excelente noite para vocês. E tchau para esses julgamentos que não agregam em nada. Um beijo e uma excelente semana para vocês. Boa noite!